Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 5. Nós lemos e nós já terminamos até o 7, e eu convido você a ler comigo do 8 em diante. Mateus 5, do versículo 8 ao versículo 12, onde a palavra de Deus nos diz assim: Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor mais uma vez que o Teu Espírito Santo, que é poderoso, Ele possa nessa noite, aos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, Ele possa trazer entendimento para que nós sejamos edificados para a glória do Teu nome. Não nos deixe só nessa noite, fica conosco, porque nós entendemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor não temos como conseguir realizar nada, mas quando estamos contigo, a Tua palavra nos garante que nós somos mais do que vencedores naquele que morreu, ressuscitou, está vivo e está pronto para buscar uma igreja santa, lavada e remida no seu sangue. Então abre o nosso coração nessa noite, fala conosco, muda o nosso pensamento, muda o nosso coração. Se eles estiverem indo na direção contrária à Tua vontade, nos dá direcionamento nessa noite, nos faz viver a realidade do cristianismo nesse tempo. Repreenda a depressão, repreenda o desânimo que acomoda tantas almas nessa noite. Muitos estão desanimados, muitos estão fadigados, muitos estão preocupados, mas eu peço, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja o guia que nos levará a viver a verdadeira fé, ainda nesse tempo, para a glória do Teu nome. Eu te peço e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tome seu assento, meus irmãos. Nós já falamos sobre a realidade do Sermão do Monte e como Jesus trouxe essa mensagem, dizendo que bem-aventurados, bem-aventurado quer dizer aquele que é feliz. Bem-aventurado quer dizer aquele que pega a estrada com Cristo e não abandona essa estrada por nada. Esse é o bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que o salmista vai dizer no Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que ele não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. E aí o Salmo dá uma certeza para essa pessoa: ela será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, onde as suas folhas elas não caem, e os seus frutos nascem no tempo certo, e tudo que essa pessoa faz, a Bíblia diz que prospera. E isso é maravilhoso. Então entenda que bem-aventurado é quem é feliz, e Jesus vai trazer uma bem-aventurança totalmente oposta ao que o mundo diz. O mundo diz que você é o que você tem. Se você não tem nada, você não é bem tratado onde você vai. Se você for num lugar vestido como eu estou, você tem um tratamento. Se você chegar lá todo sujo de tinta, é um outro tratamento. As pessoas te tratam pelo que vem, mas Deus não é assim. Deus não está interessado na minha aparência, Deus não está interessado no meu dinheiro. Deus está interessado que eu entenda que há um céu, e esse céu está pronto, só me esperando. Mas Ele quer que eu chegue lá, e muitos não estão entendendo mais isso. Mas o texto que nós lemos é Jesus falando. Se você não tem um hábito de ler a Bíblia, esse sermão é Jesus falando. E o texto que começamos hoje, Jesus vai dizer algo: bem-aventurado são os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Se tem uma coisa que nós queremos e que todo ser humano quer, é ver Deus. Tem gente que diz: se eu ver, eu acredito. Tem gente que diz: não, porque eu não vejo nada, mas se eu ver, eu acredito. Tem muito cristão com a fé de Tomé: não, eu estou procurando aqui, eu não estou vendo nada, onde está? E nós temos que entender que quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia vai falar da nossa motivação, a Bíblia vai falar da nossa verdade,
Porque muitas vezes aqui na frente tem uma aparência, mas lá dentro tem outra intenção. Todos vocês aqui já responderam alguém de uma forma que não foi a que vocês queriam. Talvez para ser educado, talvez para ser gentil, mas Jesus não ensinou isso. Jesus, em todo o tempo, ele disse a verdade. E o cristão teria que aprender a dizer a verdade. E nenhuma verdade dói quando é dita com amor. Nenhuma verdade dói quando é dita com amor. O problema é que às vezes quando vamos falar uma verdade, nós queremos atacar a pessoa. E aí nós falamos, a verdade dói. Mentira. A Bíblia diz que a verdade liberta. E a gente inverteu o papel disso. Então a gente diz, é melhor não falar a verdade porque eu vou arrumar confusão. É aí que o diabo entra e faz a bagunça que faz na vida da igreja terrena, da igreja que está sobre a terra, onde nós mudamos o que Deus falou. Se a verdade liberta, por que eu não vou falar a verdade para um amigo? Por que eu não vou falar a verdade para alguém? Pense nisso nessa noite. Quando eu decido não falar a verdade para agradar alguém, eu não estou fazendo o que a Bíblia diz. E se você ama alguém, você teria que falar com ela sempre a verdade, por mais que ela não queira ouvir, por mais que ela não aceite, mas você teria que ter dentro de você a consciência, eu falei a verdade, e eu falei a verdade com amor. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Provérbios, capítulo de número 4, quero que você abra o versículo 23, Provérbios, capítulo 4, o versículo de número 23, os irmãos que estão em casa, dê retorno se está tudo bem com a transmissão. Se você quiser, compartilhe para alguém assistir. E eu peço para os irmãos, nós começamos, hoje é o nosso terceiro culto falando do Sermão do Monte, e nós vamos longe, hein? Não falte, os outros estão, acho que está no Facebook, os outros cultos, se puder vá lá e procure, assista, porque eu tenho certeza plena, que se você conseguir acompanhar todos esses estudos, quando eles acabarem, eu e você seremos melhores como cristãos aqui nesse tempo presente. Os irmãos acharam? Provérbios, capítulo de número 4 e o versículo de número 23 vai ter escrito da seguinte forma: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você já viu alguém dizendo, eu vou guardar o lixo? Você já viu alguém dizendo assim, quebrou meu chinelo, eu vou guardar? Tudo o que você guarda, a ideia primeira que se tem é que tem valor. Tudo que eu guardo tem valor. E aqui manda eu guardar o meu coração. Porque você sabe que quando é atingido o coração, nós temos muitas perdas. Muitas pessoas perderam famílias, muitas pessoas perderam tantas coisas pelo simples fato de não guardar o seu coração. E quando diz guarde, eu me lembro de Apocalipse, onde o conselho é guarde o que você tem para que ninguém roube. Muitos cristãos não estão guardando o seu coração. Sabe o que é guardar o coração, irmãos? É guardar alguma coisa que ninguém vê. Guardar o coração é guardar alguma coisa que ninguém está vendo, mas Deus vê. Então quando você não fala, mas pensa, Deus vê. E se lembre, tudo, biblicamente falando, coração é o centro das emoções, dos desejos, das motivações. Sempre que você vê o texto bíblico falando de coração, quer dizer que quando você faz entregue. Quando diz faça tudo de coração, quer dizer que tudo que você faz, você dá o seu melhor. E quando manda guardar o seu coração, diz guarde o que você tem de melhor. Porque ninguém é ruim na essência, nós ficamos ruins com o tempo. Ninguém nasce roubando, ninguém nasce mentiroso, ninguém nasce fofoqueiro, ninguém nasce malvado. Só que às vezes você nasceu dentro de uma família que todo mundo mentia, você nasce dentro de uma casa que todo mundo rouba. E aí, para que isso seja mudado, aqui tem a solução: conhecereis a verdade, e essa verdade ela nos liberta, ela nos dá caminho, ela nos dá a direção. Então quando nós vamos lendo que Deus quer que a gente guarde o coração, existe um motivo. Você me avalia hoje, tem duas moças que eu não conheço hoje aqui, né? Mas eu vou conhecer daqui a pouco, tá bom? Mas eu ainda não conheço, pelo menos com as máscaras eu não conheço. Mas elas estão me conhecendo, elas estão olhando para mim,
e elas fazem um pré-julgamento da minha pessoa. Isso é natural. Eu faço isso, você faz isso. Nós somos pessoas que têm uma limitação, e nós fazemos sempre um julgamento pelo que nós vemos. Tanto que você vai numa loja, vê uma roupa, nunca usou, e você diz, deve ser tão bom usar ela. Você olha uma fruta que você não provou e você diz, deve estar tão gostoso, pelo fato da gente ter um julgamento visível. Mas quando a Bíblia manda eu e você guardar o coração, é porque existe em Deus uma avaliação diferente. Deus não está preocupado se eu estou de terno, de gravata. Deus não está preocupado se eu estou aqui com uma aparência. Deus não se preocupa se eu estou com uma voz boa, com uma voz ruim. Abra sua Bíblia comigo, que eu quero te mostrar como Deus avalia eu e você. Pense nisso hoje. Abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo de número 16, e os versículos 6 e os versículos 7. Olha que ensinamento que esse texto nos dá, para que a gente possa, nesse presente tempo, não perder a direção e não deixar que o nosso coração se perca, porque Jesus disse, bem-aventurados que são limpos de coração, para você entender isso. 1 Samuel capítulo 16, os versículos 6 e 7, quem achou diga amém? Amém. A Bíblia diz assim, e sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí Deus fala para Samuel, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor, Ele olha para o coração. A Bíblia diz que Samuel chega na casa de Jessé, e Eliabe chega, e Eliabe era um homem de guerra, Eliabe era um homem com uma estrutura. Quando o próprio profeta olha para ele e diz, pronto, aqui está o ungido de Deus, aqui está quem Deus escolheu. Quantas vezes nós fazemos isso? Ouvimos alguém falar, ei irmãos amados, eita, esse é o ungido de Deus. Ouvimos alguém que está com uma roupa mais alinhada e falamos, é a mulher de Deus. E isso foi o que o profeta fez. E o profeta diz, aqui está o ungido do Senhor. Aí Deus falou, para um pouquinho, Samuel, para de ser sem direção. Ele está sendo rejeitado, e ele não foi rejeitado por outra coisa a não ser porque tinha um coração mau, porque o texto diz, eu o rejeitei, porque você está vendo a aparência é perfeita, prega bem, canta bem, tem uma eloquência falando, mexe bem os braços, fala bonito, mas como está o teu coração? Porque Deus vai te avaliar pelo teu coração. O homem vai te pôr em posição pelo que você é. O homem pega o teu currículo, que é visível, e ele te aprova ou te desaprova. E tem muita gente aprovada por homem, mas reprovada por Deus. E a gente tem que tomar cuidado nessa noite, para que o nosso coração não esteja sendo reprovado por Deus. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer, esse é o de Deus. Mas se Deus falar, esse não é meu, o seu coração não está limpo, o seu coração não está puro. Abra sua Bíblia por gentileza, Mateus capítulo de número 23. Eu quero ler com você o versículo de número 27 e 28. Mateus 23, 27 e 28. Mais uma expressão agora que Jesus diz, eu não me impressiono com a aparência. Nós temos vivido um tempo que as pessoas querem parecer alguma coisa. Basta você ir no Facebook. A pessoa, se está num restaurante bom, ela posta. Se está comendo, ela posta. Para mostrar para os outros que eu estou bem, gente. Eu estou bem. Não posso. Eu fico pensando às vezes, para que dizer que está comendo? Para que dizer que está passeando? Entenda o que eu estou falando. O Facebook é seu. Facebook é seu. Você faz o que você quer dele. Mas tem coisas que às vezes não é a realidade. Às vezes a pessoa está devendo todo mundo e está lá dizendo que está bem viajando. Eu estou dizendo que o que é pecado é a mentira, é fingir, é dizer para os outros que é o que não é. E nós temos que ser o que somos, tanto na vida
e Deus vai fazer isso de uma forma espetacular. E olha o que Jesus vai dizer para aqueles que tinham os filactérios, as roupas grandes, os ternos engomados, as exegeses bem expostas, a palavra posta, o português polido, o italiano polido. Veja o que Jesus vai dizer para os fariseus. Versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus. E Jesus chama eles de hipócritas. Hipócritas, na época antiga, era um ator. Quando você via alguém atuar bem no teatro, falava: esse é um grande hipócrita. Por quê? Porque ele é homem, mas ele interpretou uma mulher com tanta qualidade que ele sabe ter duas personalidades. E quando Jesus chama de hipócrita, Jesus está dizendo: você está sendo falso. Você está agindo aqui de uma forma, mas quando você sai, você age de outra forma. Você na frente do púlpito é um, quando você desce do púlpito, você é outro. Você quando está pregando é um, quando você desce da pregação, você é outro. Você quando canta é um, você quando desce da cantoria, você é outro. E isso Deus abomina. Deus aceita mais um pecador que diz: eu estou pecando e preciso de libertação, do que um pecador que vem aqui se fazer de santo. Olha o que diz o texto bíblico: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora, olha só, realmente parece formoso. Por fora realmente, que bonita, olha que roupa, quanta santidade nessa roupa, olha essa roupa, né? Tem a historinha da gravata, né? Não vai pregar não, porque está sem gravata. O rapaz voltou para casa, pegou a gravata, jogou no púlpito. Prega a gravata, pelo amor de Deus. Gravata não fala não, meu irmão. Roupa não fala não. Deus não está preocupado às vezes com a nossa aparência externa para os outros, não. Deus está olhando o nosso coração. E é isso que Jesus está trazendo no sermão para nós. Se preocupe. Se você é daquele que quando está sozinho, você sabe que irmão, não somos loucos, sabemos o que pensamos. E Jesus vai dizer para eles: olha, vocês por fora parecem realmente formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus teve sempre essa preocupação. Os fariseus, eles tinham aquelas de colocar as suas roupas, eles chegavam nas praças, erguiam suas mãos, e alguém olhando falava: que homem de Deus. Pense que confusão na cabeça daqueles. E Jesus olhar para eles e dizer: vocês estão parecendo justos para os homens, para mim, me perdoe, eu conheço o coração. E é isso que a gente tem que fazer hoje. A gente tem que olhar esse texto e falar: peraí, eu preciso mudar. Se eu não estou andando como Cristo quer, eu preciso mudar. E o salmista faz um pedido para Deus, que eu espero que você faça esse pedido nessa noite. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 51. Quero ler com você o versículo de número 10. Se você está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Você em casa, se estiver entendendo, mande os coraçãozinhos, né? Que aí o pessoal vê que você está entendendo. E se não estiver entendendo, depois mande mensagem aí no privado pedindo explicação. Olha o que Davi vai pedir. Salmo 51 e o versículo de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. É tão importante essa questão de coração, que o salmista diz: cria em mim, Deus, trabalha em mim, porque eu sei que preciso ser transformado, eu sei que eu preciso ter o meu coração mudado. Será que eu e você nessa noite podemos olhar para Deus e falar: Senhor, trabalha em mim? Ou nós vamos ser aqueles que dizem: nasci assim, sou assim, não mudo, e quem quiser me aceite assim? Esse é um pensamento que nós precisamos mudar. Nenhum cristão deveria dizer isso, que às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas o pedido do salmista é: cria em mim, Deus, um coração. Olha só, cria em mim o coração puro. Aleluia. Coração puro é aquele que escuta oi e entende oi. Aquele que você diz tá e ele entende tá. Não é aquele que escuta oi e sai dizendo: não foi um oi verdadeiro. Como sabe se foi um oi verdadeiro?
porque o coração não está puro. E quando o coração não está puro, tudo que entra nele polui. Abra sua Bíblia, por gentileza. Jeremias capítulo 17, versículo de número 9. Jeremias capítulo de número 17 e o versículo de número 9. Olha o que vai dizer a palavra de Deus para mim e para você. Se você achou, diga amém. Olha o que o profeta diz do nosso coração, das nossas certezas. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O seu coração. Quantas pessoas estão vivendo hoje sofrendo, irmãos? Porque acharam que tinham achado o homem da sua vida. Ignoraram tudo. O homem não trabalhava, o homem não respeitava a mãe, o homem não respeitava o pai, mas o coração disse: é o homem da minha vida. Aí quando se casou não tinha comida, o cara não tratava bem, aí vai lá e se separa. Tome cuidado, você que está aí procurando um casamento, olhe bem. Olhe antes de fazer o laço do matrimônio. Muita gente se separando, mas quando estava lá atrás que alguém aconselhou, não quis ouvir conselhos. Por quê? Porque ouviu o seu coração. E o coração, ele é enganoso. O meu e o seu coração diz hoje que eu quero, e quando pega na mão diz: não quero mais não. Abra sua Bíblia, por favor. Olha o que vai dizer. Você já está aí. Versículo 10. Jeremias, capítulo de número 17, né? E o versículo 10. Eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Sabe o que é esquadrinhar? É procurar minuciosamente, é fazer uma investigação, é você olhar todos os pontos, sem deixar nenhum item sem ser analisado. E ele está dizendo aqui, eu, Senhor, esquadrinho os corações, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Você já pensou que quando você pensa, Deus está vendo os seus pensamentos? Você já pensou que Deus está olhando tudo que você pensa durante 24 horas? E a Bíblia diz que tem um memorial no céu registrando tudo isso. É por isso que o cristão deve pedir o que Davi pediu: Deus, cria em mim um coração puro. Senhor do céu, cria em mim um coração. E como é bom quando nós entregamos a Deus essa realidade. É preciso nessa noite entender que os de coração puro, os de coração limpos, existe uma promessa: eles vão ver a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza, eu quero ler mais um texto. Glória a Jesus. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 27. Olha o que diz o texto: nós estamos na bem-aventurança limpos de coração. Que o coração é onde está as nossas emoções, motivações e tantas outras coisas. Acharam? Romanos capítulo 8 e o versículo de número 27. Acho que só a minha Bíblia que está mais longe. Achei. Se você achou, diga amém. Amém. O texto diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Deus examina os corações. Quando você está doente, você não sabe o que é, o que você faz? Faz um exame. Todos nós, se sentimos um pouco mal e falamos: preciso fazer uns exames. E tem uma característica do exame: o exame vai ver o que a olho nu ninguém vê. E é isso que o texto está falando. Deus que examina os corações. Deus que vê o teu sorriso, mas vai lá dentro para ver se ele é verdadeiro. Deus que vê tuas palavras, mas vai lá dentro para ver se elas são verdadeiras. Sabia que tem gente blasfemando pela boca, mas o coração está chorando? E tem gente adorando e o coração blasfemando?
Jesus deu um belo exemplo quando disse que 2 homens subiu a orar. Um chegou lá e falou: estou dizimando, estou na igreja todo culto, estou no reteté de Jeová. Aí disse que o outro olhou de longe, baixou a cabeça e disse: Senhor, não consigo nem olhar para o Senhor, sou muito pecador. Aí a Bíblia diz que Jesus falou: qual desses está justificado? Porque aquele que a si mesmo se exaltar, ele será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, ele será exaltado. Deus está examinando o meu e o seu coração. Pense sempre nisso. Abra sua Bíblia, eu quero ler mais um texto sobre coração. Apocalipse capítulo 3, capítulo 2 e o versículo 23. Abra comigo, por favor. Deus conhece o nosso coração. Acharam aí? Apocalipse capítulo de número 2 e o versículo de número 23. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Sabe o que é sondar? Eu não sei, existe uma expressão quando você está lá estudando, que é boa. Você já colocou uma pedra em algum lugar? Qualquer lugar que você chegar que tiver uma pedra há muito tempo, quando você tirar ela, o que tem ali embaixo? Vermes, um monte de coisa. Quando o texto diz sonda o meu coração, ele está dizendo assim, coloca a mão, tira o que está atrás. E ele está fazendo isso. Ele está sondando o meu e o seu coração, a minha e a sua mente. Os nossos pensamentos, às vezes a gente está pensando e falando: ainda bem que ninguém lê pensamento. Cuidado, ele não só lê como ele registra. Mas existe uma coisa boa: quando eu me arrependo, a Bíblia diz que ele esquece. Então, se você tem pensado errado, se você tem feito atitudes erradas, basta fazer uma coisa: pedir perdão, se arrepender, e o seu coração vai estar purificado. Porque o texto diz: se eu e você confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de todo mal. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 15, versículo de número 19. Olha da onde vem muita coisa que você está vendo aí fora. Quando você lê esse texto, eu penso que você vai entender algumas coisas. Mateus capítulo 15 e o versículo de número 19. Os irmãos acharam? Diga amém. Olha o que diz o texto bíblico: porque do coração procedem, primeiro, maus pensamentos; segundo, mortes; terceiro, adultérios; quarto, prostituição; quinto, furtos; sexto, falso testemunho; e sétimo, blasfêmias. Sabe quando você vê um casal se separando por causa da traição? Aquilo não começou quando o ato estava sendo feito, aquilo começou no coração. Sabe quando alguém briga e um mata o outro? Aquilo começou no coração. É por isso que lá em Provérbios nós lemos: guarda o teu coração. Sabe quando você começar a pensar coisa errada? Corre para Deus. Porque perceba aqui que tem algo que eu gosto. Começa pensando, depois vai praticar. O texto tem uma sequência: porque do coração procedem os maus pensamentos. Você pensa em matar, se você não se arrepende, vai e mata. Você pensa em adulterar. Isso é muito sério. É por isso que eu tenho dito aqui: nós temos que orar por todas as igrejas de Torino. Precisa parar de ter baile na igreja, precisa parar de ter festa na igreja para os outros virem dançar. Precisa se ter leitura do texto, porque quem vai te salvar não sou eu. Se eu pregar errado, eu vou para o inferno, mas você que não quis ler a Bíblia, corre um grande risco. E as igrejas estão fazendo festa junina, festa não sei o que, carnaval. Pelo amor de Deus, guarda o coração. Precisamos olhar isso e falar: peraí, o adultério que aquele homem cometeu começou no seu coração.
Começou quando ele sozinho começou a pensar em trair a esposa. Aquela jovem, aqui fala prostituição, irmãos, e prostituição é sexo antes do casamento. Começa a se pensar, todo mundo faz. Você liga a televisão, eles estão aconselhando agora o sexo antes do casamento. Esses dias nós falávamos com uma pessoa, e aqui tem uma família que tem um jovem em casa de 12 ou 14? 14. Já tem relação sexual com a namorada dentro de casa. É moderno, é legal. Aí o seu filho e o meu filho vai para a escola. Aí se você que é crente não ensina, ele vai conversar com o meu filho. E ele fala, rapaz, estou fazendo tanto sexo com a minha namorada. Aí meu filho vai falar assim, eita, nossa, também quero. É por isso que tem muito pai hoje chorando, porque quando o filho era pequeno, não educou o filho nos caminhos do Senhor. Não deixe seu filho preso com o celular, não. Pegue o seu filho, chame ele, leia a Bíblia com ele, ore com ele, fale de Jesus para ele. Porque quando ele chegar na escola, vai ter um amigo que não crê em Deus, que o pai não crê em Deus, e vai falar para ele tudo o que está fazendo, e ele vai ter vontade de fazer. Mas se ele tiver estrutura em casa, a Bíblia fala, se você ensinar um menino o caminho que ele deve andar, fica tranquilo, não vai se desviar dele não. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 12, versículo de número 34. Os limpos de coração, eles verão a Deus. Eu fico pensando, quando eu leio esses textos, se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia ser processado, nós ia fazer a mesma coisa, irmãos. A gente às vezes chega falando, a gente ia crucificar ele. Vamos falar a verdade. Vamos ficar aqui fazendo. A gente ia falar, crucifica, crucifica, Barrabás, barra. Olha o que ele vai falar agora. Abra sua Bíblia. Mateus 12, 34. É tão importante o coração que ele faz a gente falar o que não deve às vezes. Olha como Jesus tratava bem as pessoas. Raça de víbora. Se fosse eu já falava, falou, quero mais nem ouvir não. Hoje, para você falar com alguém de Jesus, tem que falar assim, não, o pecado é assim mesmo, não. Cuidado, pecado é pecado. Deus te ama, te perdoa, mas pecado é pecado. E Jesus diz, raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância, aonde? No coração. Disso fala a sua boca. Do que há em abundância no seu coração, isso vai falar a sua boca. Aí você fala, como você tem falado? O que você fala para os outros? Se você falar mentira, está cheio de mentira. Se você falar o que você não sabe, está cheio de engano. E o que a gente tem hoje de gente falando que não sabe, está cheio. Gente que não sabe de nada. Ouviu um passarinho passando, e quando você pergunta quem foi, fala, não sei, me disseram. Mas quem diz isso? Não sei, não me lembro. Cuidado, o nosso Deus, Ele pede que a gente seja limpo de coração. Então, é fácil saber, irmãos, como está meu coração. Quando eu vou falar com alguém, lembro de um versículo bíblico? Nem lembro, então não estou lendo a Bíblia. Quando eu vou falar com alguém, eu lembro do que Deus poderia estar falando? Então nem estou aí com Deus. Estou xingando, estou falando, irmão, ora a Deus. Aqui nós temos que entender que Jesus está deixando o quê? Um ensinamento para a gente poder corrigir o nosso erro. E é isso que a gente tem que orar. Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmo 15, versículo 1 e o versículo 2. Quando Jesus diz que os limpos de coração, esse salmo aqui vai trazer um bom retrato. E depois eu quero ler também com você um outro texto que dá uma boa referência. Salmos 15, eu quero ler o 1 e o 2. Ele começa com duas perguntas. Você achou? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É uma pergunta. Segunda pergunta, quem morará no teu santo monte? Quem mora com você te vê? Quem mora com você te vê. Quem habita na sua casa te vê. E Jesus diz, os limpos de coração, eles verão a Deus. E o salmista fala, quem vai te ver?
E aí o versículo 2 responde: aquele que anda em sinceridade. Segundo, e não pratica, e pratica a justiça. E conhece a justiça? Ouviu falar? Não, pratica. Esse é um grande erro meu e seu hoje como cristão. Nós conhecemos o que Deus quer, nós sabemos que mentir é pecado, nós sabemos que temos que amar, perdoar, mas quando chega a nossa vez, nós falamos: não, você está falando isso porque não foi com você. Quando chega a hora de aplicar o que Deus ensinou, aí você fala: não, comigo não dá, foi muito forte, eu sou humano, não é isso? Eu sou humano. Nunca teve escrito que nós não éramos humanos, mas os crentes do passado conseguiam fazer o que Deus queria. Aí ele vai dizer: sabe quem vai me ver? É quem anda em sinceridade. Sabe o que é sinceridade? Falando a verdade. Você olha no olho dele, ele te dá um abraço. Quando ele vai embora, ele deu um abraço. Não existe um pensamento negativo, é sinceridade. Aquele que anda praticando a justiça. Agora aqui está uma coisa maravilhosa: e que fala verazmente segundo o seu coração. É aquele que quando fala, está aqui dentro. É aquele que quando diz glória a Deus, está saindo do coração. É aquele que diz quando fala eu te amo Jesus, sai do coração. É aquele que quando olha o irmão e fala paz do Senhor meu irmão, sai do coração. Esses vão ver a Deus. Aqui cabe a nós olhar se como é que está a gente? Como você em casa aí que está vendo, está? Como é que a gente está como cristão? Irmãos, não vai, isso que a gente às vezes não está entendendo, isso que muita gente fugiu de estudo bíblico, fugiu de escola bíblica, porque pensa que isso é para acusar. Isso não é para acusar, isso é para direcionar. Não é chato estar na escola todo dia? E a prova? Misericórdia, a prova. Mas a prova não é para te matar, a prova é para te garantir que você está pronto para quando sair dali, você ser um bom profissional. Quem aqui iria desejar fazer cirurgia com um médico que só tirava 0 nas provas? Não, ele só tirava 0 porque ele ficava nervoso nas provas. O que você vai falar? Então fico nervoso para lá, eu vou procurar um que tirava 10. Ou não é assim? A palavra de Deus, quando ela vem para mim, para você, é para que quem olhar para mim, para você, diga: aqui está alguém que vive o que Deus manda. E se é alguém que vive o que Deus manda, ela pode me ajudar, ela pode ajudar a restaurar meu casamento, ela pode restaurar minha amizade. Como está o teu coração? Sabe, existe um perigo muito grande. Abre sua Bíblia aí comigo, Atos capítulo 7. Existe um perigo que está circulando nas igrejas. Está dentro da igreja, canta, vive até uns milagres, vive mesmo, está aqui no meio. Irmãos, aqui é lugar de milagre, aqui é lugar de bênção, aqui é lugar que Deus tem poder para mudar a minha e a sua vida. Mas existe um risco de estar aqui dentro sem estar com o coração. Existe um risco de estar aqui de corpo presente e o coração fora. Olha o que diz o texto, Atos capítulo 7 e o versículo de número 39. Ao qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram a Deus, e em seus corações eles voltaram para o Egito. O povo estava andando de dia, uma nuvem gigante, deixando o lugar fresco em pleno deserto. À noite, uma coluna de fogo que aquecia. De manhãzinha cedo, quando saía, tinha um maná, pãozinho fresquinho. À tarde vinham os passarinhos, tinha carne. E esse povo vivendo tudo isso. Mas a Bíblia fala que o coração deles estava lá no Egito. E quantos cristãos vivem aqui dentro, estão fora do propósito de Deus? Não entende, não aceita, mas vai caminhando. Cuidado! Deus quer você de corpo, alma e coração. Você não está aqui, isso aqui não é frigorífico, não é churrascaria. Deus quer você por completo. Deus só vê o coração. Não, é você completo, meu irmão. Você tem que estar com a sua palavra junto com o seu coração, o seu comportamento junto com o seu coração. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Salmos de número 37.
Salmo 37 e o versículo de número 5. Olha o que diz o texto bíblico. Salmos 37 e o verso de número 5. A palavra de Deus vai nos dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega ao Senhor o teu caminho, mas não entrega e fica cismado, entrega e confia. Quem consegue entregar o coração ao Senhor, quem consegue confiar no Senhor, fica tranquilo, porque a Bíblia diz: o mais Ele fará por você. Mas nós não queremos entregar, nós queremos continuar tendo controle da nossa vida. Mas Deus te convida nessa noite a entregar a Ele. Entregue e confia. Irmãos, é tão bom quando nós conseguimos confiar em Deus. Você já pensou se você viesse falar para mim: eu vou fazer um negócio para você, pastor, e eu falasse: ó, eu não confio que você vai fazer não, mas vai lá fazer. Você ia fazer? Você não ia. Você ia falar: não confia em mim, eu não vou não. Está falando que não confia? Não, mas vai lá. Eu não confio, mas vai lá. É isso que nós estamos fazendo com Deus. Eu entrego a minha vida ao Senhor, mas eu não confio não, por isso eu vou dar os meus jeitinhos. Por isso eu acho que se eu mentir aqui um pequenininho, essa mentirinha aqui não faz mal não. Cuidado, quando eu e você entrega e não confia, nós damos legalidade para o diabo, e o diabo bagunça tudo. O diabo é para matar, roubar e destruir. Então aceite Jesus na sua vida para te dar vida e vida com abundância. Abra sua Bíblia, por favor, meus irmãos, porque o texto vai dizer que os limpos de coração, eles verão a Deus. E eu quero que você abra aí em Hebreus capítulo 12, porque não tem como ver a Deus sem ter essa característica. Jesus está dizendo assim, ó: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como é que eu faço para ver a Deus? Aí em Hebreus está escrito, e aí não tem como você desligar uma coisa da outra. Olha o que vai dizer Hebreus capítulo 12 e o versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ah, eu tenho um coração tão bom, está se santificando? Não, então você não vai ver Deus. Então seu coração não é puro. Não tente separar uma coisa da outra. Ele diz: sem santificação ninguém verá a Deus. O que é santificação, pastor? É se separar daquilo que é imoral, é se separar daquilo que é errado aos olhos de Deus. Se o homem diz que pode, Deus diz que não, desculpa, eu sou santo. Santo é você ter exclusividade daquele que te salvou. Uma coisa que a gente às vezes não pensa: santidade não é só se separar do pecado, mas é se aproximar de Deus. Porque tem gente que diz: não, mas eu não roubo, não mato, não engano. Está tudo bem, eu me nego a ir para o lado do mundo, mas eu vou para o lado de Deus. Isso é santificação. E só assim a gente consegue ter o que o texto diz: seguir a paz com todos. Quem não é santo não consegue, não vai ter como, não tem como. E se Jesus diz: os limpos de coração são quem? São os que estão se santificando, são os que leem a Bíblia, são os que perdoam, são os que amam, são aqueles que quando não sabe da conversa e alguém falar, fala: não quero falar não, fala comigo não, fala com outro. São aqueles que não fazem discursos de maliciosos. Sabe quando alguém vem para você querendo que você diga outra coisa? Cuidado, Deus vê o coração e vê a mente. Talvez alguém só está vendo sua aparência, e a sua aparência agrada, na sua frente as suas palavras agradam, mas Deus vê teu coração e vê a tua aparência. Abra sua Bíblia, eu quero ler mais um texto, aí você me responda como está o seu coração, e veja o que diz esse texto bíblico. Provérbios capítulo 15 e o versículo de número 13.
E é um dos versículos mais corretos da Bíblia. Quando alguém está apaixonado, assim que ele chega, você percebe ou não? Quando alguém recebeu alguma promoção, que assim que ele chega, você percebe ou não? Olha o que diz o texto, Provérbios capítulo 15 e o versículo de número 13. O coração alegre, ele formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Se você não guarda o teu coração, você começa a andar. Já viram alguém andando assim? E aí? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem não, meu irmão. A Bíblia é clara em falar: quando você guarda o teu coração e ele está alegre, você anda com um sorriso no rosto. E não é porque está tudo bem, é porque o teu coração está bem. Isso não tem nada a ver com estar bem financeiramente, isso não tem nada a ver com estar com amigos em volta, isso tem tudo a ver a ter comunhão com Deus, a ter comunhão com o Pai, a ter comunhão com aquele que morreu por você para te salvar. Agora tem pessoas que, meu Deus, você encontra ele, encontrei um crente, glória a Deus, agora eu vou falar para ele que está difícil, ele vai orar por mim. Aí você encontra um crente e fala: pai, está tudo difícil. Aí ele fala: também, estou quase desistindo. Não. Ixi, aí você fala: pronto. Pense nessa noite, como está o teu coração? Quais são as palavras que saem da sua boca? Quem te encontra, vê o que no seu coração? Ah, não vê nada, pastor. Vê, porque o que você fala mostra o que está dentro do seu coração. Lembre-se, somente quem for limpo de coração verá a Deus. Isso é muito sério. Deus não se impressiona com boniteza, Deus não se impressiona com boa voz. Deus não se ilude. Eu vou usar uma expressão aqui porque aí você pensa, me inclui nisso. Deus não se impressiona com estudo bíblico. Se não vem do coração, cuidado. Aquele dia muitos dirão: mas em teu nome eu preguei. Apartai-vos de mim, todos que praticam iniquidade. Fazer a obra de Deus só para aparecer é pecado. Cuidado. Abra sua Bíblia. Vamos ler agora. Volte em Mateus 5. E você responda nessa noite. Essa é a ideia de estudar esse sermão. O meu coração está limpo? Quando alguém fala comigo, eu sou uma pessoa sincera? Quando eu falo com alguém, eu estou falando a verdade? Eu participo de conversa que fala dos outros? Eu minto sobre a vida dos outros? Eu me comprometo? É tudo um conjunto que vai mostrar. Ah, mas a aparência com Deus é outro nível de comparação. Parece crente, canta como crente, prega como crente, mas o coração... É bom nessa noite saber que Ele está analisando nossos pensamentos, Ele está fazendo uma avaliação e vendo. E não é porque Ele quer ver perfeição em nós, Ele quer ver sinceridade. Porque ninguém aqui é perfeito. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, a Bíblia fala que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles conseguem ir para onde o Espírito manda. Sabe o que é ser guiado? Quem está dirigindo a sua vida nessa noite? Tem gente que fala: vem comigo, Deus. Ele vai. Ele entra em todo lugar com você. Mude de lugar com Deus nessa noite. Fala: Senhor, pega o volante. Eu vou sentar aqui. Vai para onde o Senhor quiser. Agora eu sou o carona. Deixa Deus dirigir tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele pode, meu irmão, mudar, irmãos. Ele pode transformar tudo. Não é você que purifica o teu coração, é Ele que purifica o teu coração. Mas Ele só pede uma coisa: deixa eu purificar. Eu não vou invadir. Deus não é o diabo. Matar, roubar e destruir. Todo mundo que faz isso faz sem autorização da outra pessoa. Ou não é? O ladrão não pede autorização. O cara que mata não pede autorização. O cara que destrói não pede autorização. Mas Ele disse: eu vim dar vida. E eu não vim dar uma vida qualquer não. Eu vim dar uma vida com abundância. E quem dá, fica no mesmo lugar.
mas você tem que ir lá e pegar. E nessa noite, queira receber do Senhor essa vida, queira ter o seu coração purificado, queira ter o seu coração diante do altar de Deus, para que você possa ver a Deus. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, voltando. Agora nós vamos falar sobre mais uma classe. Eu acho que a gente consegue falar sobre o pacificador nessa noite. Quem está entendendo, diga amém. Isso motiva o pastor a entender, você está entendendo. Os visitantes estão entendendo, diga amém. Glória a Deus. Daqui a pouco eu falo o nome de vocês, hein? Olha o que diz o versículo de número 9. Vamos lá? Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse texto mexe com a gente. Esse texto não é aquele que deseja a paz, é aquele que faz a paz. Eu queria tanto ter paz. O que você está fazendo para ter paz? Sabe, irmãos, quando vem duas pessoas brigando que encontram um pacificador, acaba a briga. Acaba. Você acalma. Não vai sair daqui agora não. Não é assim? Senta aqui, dorme aqui em casa, não vai embora não. Não, está muito nervoso, calma. Abra sua Bíblia, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo de número 18. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Falar de paz é fácil, não é isso, irmãos? Tem um ditado que diz: falar é fácil, e é uma realidade. Falar é muito fácil, mas Deus não quer que eu e você fale, Deus quer que eu e você pratique. Olha o que diz aí, segunda carta de Paulo aos irmãos de Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 18. 2 Coríntios 5, 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ministério, irmão, não é esse negócio de falar, eu tenho não, ministério significa servir. Todo mundo fala, eu tenho um ministério. Se ele não servir ninguém, você tem não é ministério não. Ministério é servir alguém. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Sabe por quê? Porque Ele nos reconciliou com Deus. Eu e você estava separado de Deus. Jesus vem, morre, e agora existiu uma guerra. O pecado travou uma guerra. Aí através de Jesus, agora eu e você estamos reconciliados. Sabe quando tem uma reconciliação? Os irmãos que são casados sabem. Quando tem uma reconciliação com a esposa, aquela semana não é maravilhosa? Por que a gente não mantém isso? Perceba que quando você se reconcilia com alguém, vem uma paz na alma. Você fala, ai, que bom que a gente resolveu. E nós como cristãos temos que entender essa realidade. Deus não te chamou para ser um causador de confusão. Às vezes eu fico me perguntando como pode crentes causar tanta confusão. Tem crente que onde chega, irmão, acabou tudo. Ele usa até Bíblia para brigar com os outros. Quer socar a Bíblia nos outros. O cara fala, não creio. Rapaz, vigia, ora a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 14 e 16. Efésios capítulo número 2, quero ler o versículo 14 e o 16, para você entender o que é essa reconciliação que Cristo trouxe para nós. O texto vai dizer assim, no versículo 14 em diante: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos Ele fez um, e Ele, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, Ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que constituía em ordenâncias, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades.
Esse é Jesus. Glória a Jesus. Jesus vem e tira toda inimizade que existia entre o homem pecador e Deus. Através da fé em Jesus, irmãos, nós somos transformados. No passado, não tão distante, reconhecia-se um crente. Eu sempre brinco, porque eu não fui crente por um bom tempo da minha vida, e eu reconhecia um crente na padaria. Eu sempre brinco com isso. Quando você via um cara na padaria de manhã, calça social e havaianas, não tinha outra coisa, era crente, irmãos. A gente olhava e falava, esse cara é crente. Porque para colocar uma calça social e uma sandália havaiana, era só alguém que não está nem aí para a moda, está totalmente preocupado com o que Deus diz. E isso virou uma regra. E aí, ao longo do tempo, nós vimos que não é a aparência, existe uma decência que Deus exige. Mas e essa briga, essa reconciliação que nós temos nessa noite? Pense, você é um crente que vive brigando? Tem que parar. Se você é um crente que vive brigando, para tudo, puxa o freio de mão, dobra os joelhos, faz uma oração, porque crente que não é pacificador, ele não é crente. Abra sua Bíblia comigo, eu quero ler outro texto. Sabe por que muita gente não tem paz e não consegue passar essa paz? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. O texto diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sabe como você faz para ter paz? É o que o texto diz: não se quietando com coisa alguma, mas antes indo a Deus em oração. Nós, irmãos, eu quero que você entenda hoje que, se você não entender esses textos que nós estamos lendo, você continua uma vida triste. Vai a Deus. Aí o texto garante uma coisa: a paz que excede o entendimento. Alguém vai olhar para você e vai dizer, mas o problema está aí, continua a crise, continua desemprego, que paz é essa? Aí você fala, é a paz que excede o entendimento. Jesus tocou no meu coração, Ele me garante na sua palavra que Ele cuida, que Ele tem o poder, que na hora certa, que Ele não vai deixar eu passar por nada que eu não possa suportar. Mas nós não queremos ouvir Deus, nós queremos ter a razão. E nesse momento que nós queremos ter razão, a gente briga, causa confusão. O crente não é isso. Em nome de Jesus hoje, você não pode dar paz para os outros se você não tem. Sempre que você vê alguém gritando com alguém, não é porque o outro está gritando. Perceba, o adultério não saiu porque a pessoa de fora estava nua. O palavrão não saiu porque estava fora, saiu porque estava dentro. O palavrão que as pessoas falam sai do coração. O adultério saiu do coração. Fora só tem uma situação que faz você expressar o que você é. Eu nunca vi uma pessoa que é calma mesmo e que tem Deus no coração falando palavrão porque ficou nervoso. Você vê ele nervoso andando, você vê ele coçando a cabeça, mas aquele que tem um coração podre, a primeira nervosismo dele, ele dispara. E aí ele fala, que é crente, mas não é bom mudar. Não é assim? Nós precisamos mudar. Ou a gente entende isso, ou a gente pode ter um grande problema quando chegar diante de Deus. Diante dos homens, basta dizimar, basta ofertar, basta vir no culto, basta vir aqui pregar para os irmãos, basta manter a roupa bem, o cabelo penteado, a barba feita. O pastor está tudo em ordem. Será? Deus não se engana com a aparência. Cuidado, nessa noite o Espírito Santo fala com o meu coração, fale para tomarem cuidado, que eu estou sondando o coração, eu estou sondando mente, eu não estou me impressionando com a aparência externa. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 16.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, o verso 16. A Bíblia vai dizer, lá em Isaías 52:7, bem-aventurado os pés daqueles que anunciam a paz. O que é paz? É o Evangelho. Aí Paulo, porque alguém pode dizer, olha, ô irmãos, eu estou aqui como missionário, ó, eita, eu estou pregando o Evangelho. Fica quieto, lê o texto, olha o que diz o texto. Porque se anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois é imposto esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Quem é pacificador não fica por aí falando mal de ninguém, fala do Evangelho. Quem é pacificador, quando recebe uma má notícia, usa o Evangelho para corrigir. Rapaz, o cara traiu a esposa, vamos correr para a gente ajudar esse casamento a se levantar. Quem não é pacificador diz, eu largava agora. É uma coisa que eu tenho orado a Deus, porque se você não quer ser cristão, não seja. Mas se quiser ser, pelo amor de Deus, abraça esse negócio para você viver feliz, porque aí você vive feliz. Não é porque vai ter alguma coisa material, mas é porque vai ter a própria presença de Deus. E quando Deus está presente, irmão, a comida não faz falta, a roupa não faz falta, o dinheiro não faz falta, porque Ele presente, Ele faz tudo mudar na sua vida. Abra sua Bíblia, por favor. A gente já leu, mas eu quero ler de novo para ficar bem claro. Que alguém vai falar, então tá bom, pastor, paz, eu vou ter paz, então não vou brigar mais com ninguém não. Paz não é conivência com o pecado. Não, mas eu não falei nada. Por exemplo, eu como pastor evangélico, pastor, homossexualismo é pecado? É pecado. Lesbianismo é pecado? É pecado. Adúltero é pecado? É pecado. Sexo antes do casamento é pecado? É pecado. Falar mal dos outros é pecado? É pecado. Ficar com maus pensamentos é pecado? É pecado. Não perdoar é pecado? É pecado. Poder ajudar alguém e não ajudar é pecado? É pecado. Mas por que você está falando isso? Porque está escrito aqui. E eu creio no que está escrito aqui. Não podemos mudar o que está escrito para agradar as pessoas. Eu já disse isso aqui e repito. Se você vier aqui e falar, pastor, eu estou morrendo de sede, preciso de água, e eu falo, vá ali, tem uma garrafa. Quando você chegar ali, que você vai beber é óleo. Você vai falar, que pastor doido? Me ensinou errado, me deu a direção errada, me falou o lugar errado. E tem muita gente fazendo isso, mas é porque às vezes a gente quer também. Às vezes a gente não quer alguém que contraria a minha vontade. Às vezes o cara que quer se separar, ele quer que o pastor fale, meu filho está cheio de menina nova, troca essa velha e vai procurar uma nova. Às vezes a jovem que está no mundo de pecado, ela quer que o pastor fale, não, minha carne é fraca, você é jovem, vai lá, vai tentando, se não der, não deu. Não é isso o conselho bíblico. O conselho bíblico é arrepende-te, muda o teu caminho e vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Os pacificadores, eles precisam ter santidade. Tudo pela santidade. Sabe o que Jesus fala aqui? Eu vou parar aqui. A gente continua semana que vem. Sabe o que Jesus fala? A gente vai estudar isso mais a fundo, mas Jesus é radical. Jesus fala o seguinte: se o teu olho te fizer pecar, sabe o que você faz com o teu olho? Arranca o teu olho. Se a tua mão te faz pecar, arranca a tua mão. Sabe o que ele está dizendo? Se esse amigo teu está te fazendo pecar, abandona esse teu amigo. Se essa tua amiga está te fazendo pecar, abandona essa tua amiga. Ele está te dando exemplos dizendo, mais vale você entrar no céu sem ter essa amizade terrena, do que você ficar com essa amizade terrena e ir para o inferno. Os pacificadores, eles serão chamados de filhos de Deus. Nós continuamos semana que vem. Fique de pé, por favor.